É de se admirar que um sujeito como o Bolsonaro tenha tido tantos votos no ano passado, nas eleições de 2022, a ponto de quase ganhar a eleição para presidente da República, ou no caso, a reeleição. E vem a grande pergunta: como é que um sujeito que apresentou um governo tão ruim e sem dar valor às pessoas conseguiu tanto êxito nas urnas? A resposta foi dada pelo ministro do governo Lula, o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Em uma entrevista à CNN Brasil, o ministro Haddad afirmou que o projeto ou a campanha da reeleição do Bolsonaro custou cerca de 300 bilhões de reais aos cofres públicos brasileiros. Pois é, ele afirmou, essa afirmação dele, né, ocorreu na última sexta-feira, agora recente, dia 10 de março de 2022, e nessa entrevista, né, ele informa que a campanha da reeleição do Bolsonaro bagunçou a economia e custou 300 bilhões de reais aos cofres públicos do Brasil. Segundo o ministro, as medidas populistas tomadas pelo ex-presidente Bolsonaro fizeram o mercado cobrar taxas cada vez maiores para rolar a dívida pública do Brasil, que está na estratosfera, né? Uma situação em que vai custar muito caro para o nosso país. Além disso, com o aumento dos juros o aumento do juro foi elevado, o Banco Central foi obrigado a elevar as taxas de juros por conta do nível alto dos preços, ou seja, por causa da inflação, né? E o mecanismo que se tem para combater a inflação, o mais usado, né, que se utiliza modernamente, além de outros mecanismos, o mais usado é o aumento na taxa de juros. E isso está custando muito alto ao nosso país, né? E na verdade essa conta que o Haddad fez nem leva em conta o aumento da taxa de juros, né? É só uma contabilidade direta dos gastos que levaram para a nossa economia, né? O setor público, né? Notadamente o governo federal, vai ter que arcar com as consequências. O Fernando Haddad afirmou: o governo anterior tomou medidas populistas em relação aos gastos durante a reeleição dele, né? E isso fez o mercado começar a cobrar taxas de juros maiores, bagunçou a economia. A eleição, a tentativa de reeleição de Bolsonaro custou os 300 bilhões de reais, né? E ele diz: hoje vimos um pequeno aperitivo disso, que são 300 bilhões, ele afirmando, né, em referência ao acordo fechado pela equipe do Ministério da Fazenda com os governos estaduais para o ressarcimento de perdas com o ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que foi fechado lá na época do Bolsonaro, no governo Bolsonaro, ele tentando fazer aquela medida populista para baixar os preços dos combustíveis, e cortou um percentual bastante alto do imposto do ICMS, né, que é o principal meio de arrecadação dos governos dos estados, né? E essa despesa de 300 bilhões de reais foi realizada no contexto de um projeto político, né, que é de interesse e benefício próprio do Bolsonaro, que levava àquela situação em que ele estava desesperadamente buscando meios para angariar votos, né? E uma das medidas que ele tomou
que custou muito caro aos cofres públicos, né, que entra nessa contabilidade dos 300 bilhões de reais, que dita pelo Fernando Haddad, foi exatamente aquelas ações em que ele fez com que o preço dos combustíveis fossem baixados artificialmente, né, por meio desse mecanismo de cortes temporários de impostos. Só que os gastos continuavam, né? E isso acumulou no setor público, né? E o gasto, evidentemente, ficou para frente, para ser executado na frente, né? E no governo do presidente Lula. Nessa mesma entrevista, o Haddad falou também o seguinte: até o negócio das joias da Michelle Bolsonaro entrou nessa bagunça, disse o Haddad, sugerindo que o ex-presidente Bolsonaro criou cargos em outros países para alocar dirigentes da Receita Federal na tentativa de reaver as joias sauditas apreendidas, né, as joias foram apreendidas lá na alfândega. Ele diz, abre aspas, o final do governo Bolsonaro foi a coisa mais antirrepublicana que se tem notícia. E ainda sobre as joias ele falou o seguinte, que foi um roubo. Ele diz, o servidor que impediu esse escândalo, peculato, roubo, prefiro tratar como roubo, diz ele, pode não ser tipificado assim, ele diz, mas é como isso que eu entendo. Um presidente da República surrupiar uma joia presenteada por outro governo. Não tem o menor cabimento, disse o Haddad. Mas nessas palavras que ele falou, que eu reproduzi aqui, né, nas palavras dele, o mais relevante, né, evidentemente que os casos das joias é muito sério mesmo, né? E pode ser até caracterizado como algo parecido como corrupção ou alguma coisa do tipo. Mas as políticas que o Bolsonaro fez na véspera das eleições, né, alguns poucos meses para o dia da eleição, visando exclusivamente a busca do voto, né, pro voto dele, pode se considerar como um grande escândalo, né? Não se imagina, como eu falei no início, não se imaginava quanto era mais ou menos esse valor dessas ações do Bolsonaro para ele ganhar as eleições. E está aí o número dado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, 300 bilhões de reais. É muito dinheiro. E os brasileiros vão ter que suar muito, mas muito mesmo, para ter que reaver esse valor e pagar de volta. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Deixe o seu comentário, diga o que você acha disso e não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço e até mais.